Há quase um século, um mistério foi cuidadosamente preservado. Um conhecimento mantido em silêncio por mestres espirituais que viviam nas montanhas geladas do Himalaia. Não se tratava de um segredo qualquer. Era algo tão transformador que, se fosse revelado antes da hora, poderia mudar completamente a forma como os seres humanos entendem a realidade e a criação. No ano de 1927, um pequeno grupo de sábios encontrou um manuscrito envolto em tecidos antigos e símbolos esquecidos. O texto estava escrito em uma língua quase perdida e, entre suas linhas, havia uma revelação que contrariava todas as tradições ocidentais sobre oração, fé e manifestação. A mensagem era clara. O universo não responde a súplicas. O universo responde a decretos. Enquanto a maioria das pessoas passa a vida implorando por mudanças, esperando que algo de fora resolva suas dores, esses mestres descobriram que o verdadeiro poder não estava em pedir, mas em ordenar com fé e autoridade espiritual. Eles entenderam que a palavra humana não é apenas som. A palavra é vibração. É energia moldando o invisível. Décadas mais tarde, Napoleon Hill escreveria algo que ecoava essa mesma verdade. Tudo aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas os mestres iam além. Não basta conceber, não basta desejar. É preciso decretar. É preciso falar como quem já carrega dentro de si a certeza de que aquilo é real. Na própria Escritura Sagrada, no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28, está escrito: Determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e sobre os teus caminhos brilhará a luz. Perceba, o texto não diz pedirás. Ele afirma: determinarás. Esse é o verdadeiro princípio da criação consciente. A decisão vibracional antecede a manifestação física. E talvez você, que me ouve agora, já tenha sentido em algum momento da vida essa intuição silenciosa. Aquela certeza de que existe um poder maior dentro de você, aguardando apenas um comando para despertar. Esse poder está escondido nas palavras que você escolhe pronunciar, especialmente nos instantes mais íntimos da sua alma. Prepare-se, porque nos próximos capítulos vamos explorar como os mestres do passado transformaram decretos em realidade, como Napoleon Hill antecipou uma verdade que só muito tempo depois seria confirmada pela ciência, e como você pode ativar esse mesmo poder em sua vida. Mas antes de continuar, escreva aqui nos comentários: eu não peço, eu decreto. Esse simples ato é uma declaração ao universo. É o sinal de que você está pronto para deixar de viver como pedinte e começar a viver como criador consciente da sua própria história. Naquela sala escondida, dentro de um antigo mosteiro no coração dos Himalaias, os mestres encontraram o manuscrito que mudaria tudo. O texto não trazia súplicas, não trazia orações de carência. Ali não havia lamentos, apenas comandos. Era uma linguagem diferente. Uma forma de falar que carregava autoridade espiritual. Uma ousadia que poucos no mundo estavam prontos para compreender. No centro das páginas havia uma declaração misteriosa. O universo não ouve pedidos. O universo responde a decretos. Esses mestres chamavam essa revelação de o código da manifestação imediata. Segundo eles, existiam 7 palavras sagradas capazes de moldar a realidade ao redor daquele que as proclamava com fé. Essas palavras não nasceram ao acaso. Elas apareciam em tradições milenares. No Egito Antigo, na sabedoria dos profetas, nos ensinamentos de Cristo e até na Cabala. Eram 7 chaves vibracionais, 7 frequências espirituais. Eu sou. O reconhecimento da identidade divina. Foi com essas palavras que Moisés ouviu a revelação do Criador, quando Deus disse: Eu sou o que sou. Eu decreto. O ato de assumir o comando vibracional da sua realidade. Não há espaço para dúvida. Agora, o tempo presente. O universo não entende um dia, talvez. Ele responde ao hoje. Está feito. O selo que encerra o comando.
Não é desejo, é certeza. Está consumado. A entrega com fé plena, as mesmas palavras ditas por Jesus na cruz, ao concluir sua missão. Assim é. A confirmação da harmonia com a ordem divina. Um acordo com a realidade superior. Eu manifesto. A materialização. O invisível se tornando palpável diante dos olhos. Esses mestres ensinavam que a palavra humana, quando pronunciada com convicção, atravessa os véus do invisível e reorganiza o tecido da existência. Napoleon Hill, anos depois, escreveria algo que apontava na mesma direção. A fé é o estado mental que pode ser induzido pela autossugestão. O subconsciente age de acordo com aquilo que sente como verdade. Ou seja, o decreto é mais do que uma frase. É um comando que parte da consciência, carregado de emoção, que não deixa espaço para a hesitação. Na Escritura Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, está escrito: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Observe bem, não está escrito que Deus pediu luz. Está escrito que Ele disse, Ele decretou. Essa é a essência da criação. A palavra com autoridade gera realidade. Agora, reflita comigo. Quantas vezes você tem falado como quem implora? Quantas vezes suas palavras carregaram dúvida em vez de certeza? A diferença entre quem vive na escassez e quem vive como criador consciente está exatamente nisso. No tipo de palavra que sai da boca e na vibração com que ela é dita. Prepare-se, porque no próximo trecho você vai entender as regras sagradas que tornam esses decretos eficazes e como aplicá-las no momento certo para ativar todo esse poder. Os mestres espirituais que guardaram esse conhecimento sabiam que o decreto não é apenas palavra solta no vento. Para que ele funcione com poder total, existem princípios espirituais que precisam ser respeitados. Eles chamavam esses princípios de 7 regras sagradas do decreto. Essas regras não eram opcionais, eram o alicerce que fazia o universo responder. E cada uma delas ecoa tanto nas Escrituras quanto nos ensinamentos modernos de desenvolvimento da mente. Regra 1. Fale sempre no presente. O universo responde à vibração do agora. Não diga, eu vou ser próspero um dia. Diga, eu sou próspero agora. Na Sagrada Escritura, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito: A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé traz o futuro para o presente. Regra 2. Não use palavras de dúvida. Termos como quem sabe, talvez ou espero que aconteça, são venenos vibracionais. Eles enfraquecem a frequência do decreto. Use palavras de certeza. Eu manifesto. Está feito. Assim é. Regra 3. Seja simples e direto. O subconsciente responde melhor a comandos curtos e claros. Não complique. Afirme com autoridade. Eu sou saudável. Eu sou guiado. O dinheiro me encontra. Napoleon Hill dizia: a mente subconsciente age com base em qualquer ordem dada a ela repetidamente e com emoção. Regra 4. Use voz de comando. Não fale como quem implora. Fale como quem declara. Mesmo que seja em silêncio, sua intenção deve carregar firmeza. Na Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesus disse: Tudo o que em oração pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será convosco. Note: não é esperar receber, é acreditar que já recebeu. Regra 5. Visualize enquanto fala. Enquanto decreta, veja-se já vivendo aquilo. Crie imagens nítidas na mente. O subconsciente entende melhor imagens do que palavras. É por isso que Jesus, ao ensinar, usava parábolas, imagens mentais que despertavam fé no coração dos ouvintes. Regra 6. Sinta gratidão e certeza. O sentimento sela o decreto. Gratidão é a prova vibracional de que você já acredita.
No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, o agradecimento é parte do processo de criação. Regra 7. Guarde silêncio sobre o decreto. Não compartilhe com todos. A energia do decreto precisa de recolhimento para germinar. Quanto mais se fala, mais se dispersa a força. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus ensina: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Essas 7 regras são a espinha dorsal da manifestação consciente. Ignorá-las é desperdiçar energia. Segui-las é transformar palavras comuns em comandos espirituais que movem o invisível. Agora reflita: você tem respeitado essas regras na forma como fala, pensa e declara? Ou tem jogado energia fora com frases cheias de dúvida e pressa? Prepare-se, porque no próximo capítulo você vai aprender como unir tudo isso em um ritual sagrado de apenas 3 minutos, capaz de alinhar mente, corpo e espírito para a manifestação consciente. Depois de compreender as 7 regras, os mestres antigos revelavam o que chamavam de ritual sagrado do decreto, um processo simples, mas tão poderoso que, segundo eles, podia transformar destinos em poucos dias. Esse ritual não exige longas horas nem práticas complicadas. Ele pode ser realizado em apenas 3 minutos, mas precisa ser feito com entrega total, verdade emocional e silêncio interior. Passo 1. Escolha o momento certo. Existem momentos do dia em que a mente subconsciente está mais aberta, como portais espirituais. Os mestres identificaram 3 instantes especiais: ao nascer do sol, ao pôr do sol e nos 33 minutos antes de dormir. Nesses períodos, a mente consciente começa a se calar e o subconsciente assume o comando. Napoleon Hill dizia que esses instantes são pontes vibracionais entre o visível e o invisível. Na Escritura Sagrada, no Salmo 4, versículo 8, está escrito: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Dormir com decretos é plantar sementes de luz no solo fértil do subconsciente. Passo 2. Entre no estado de realização. Antes de falar qualquer palavra, respire fundo, feche os olhos e sinta como se aquilo que deseja já fosse realidade. Imagine os detalhes, veja as cores, sinta a emoção. Agradeça como se já tivesse recebido. Esse é o estado de criação. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, está escrito: Porque, como o homem imagina em seu coração, assim ele é. O coração aqui não é apenas o órgão físico, mas o centro da convicção. Passo 3. Pronuncie a sequência das palavras sagradas. Agora, com firmeza e fé, declare a sequência revelada no manuscrito. Eu sou. Eu decreto. Agora. Está feito. Está consumado. Assim é. Eu manifesto. Exemplo. Eu sou próspero. Eu decreto abundância em minha vida. Agora está feito. Está consumado. Assim é. Eu manifesto essa nova realidade. Repita por 3 minutos, sem pressa, apenas com presença. Passo 4. Sinta gratidão profunda. Quando terminar, entre em estado de gratidão. Diga em voz alta ou mentalmente: Sou grato por tudo o que já está se manifestando. Confio no tempo divino. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15, está escrito: E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A gratidão é a assinatura espiritual que sela o decreto. Passo 5. Entregue e siga em paz. Depois que decretar, não fique ansioso. Não fale para os outros, não busque aprovação, não duvide. Você já plantou a semente. Agora o universo trabalha silenciosamente. Napoleon Hill escreveu:
A mente subconsciente trabalha continuamente, quer você esteja acordado ou dormindo. E é exatamente isso que o ritual ativa: o trabalho invisível da criação. Esse é o ritual dos mestres. Simples, breve, mas profundo. Ele une intenção, emoção, palavra e tempo certo. E quando repetido com constância, abre caminho para resultados extraordinários. Agora reflita. Você está disposto a reservar 3 minutos do seu dia para mudar a sua realidade? Você está pronto para falar como criador e não mais como pedinte? No próximo capítulo, você vai conhecer o Decreto Supremo, a fórmula de manifestação em até 7 dias, revelada pelos manuscritos antigos. Durante séculos, esse conhecimento foi mantido em segredo. Os mestres sabiam que um poder tão grande não poderia cair nas mãos de quem não estivesse preparado. Mas, no manuscrito encontrado nos Himalaias, havia algo ainda mais profundo: o Decreto Supremo, chamado por eles de Decreto da Manifestação Instantânea. Esse decreto não era apenas uma frase bonita. Ele combinava todas as 7 palavras de poder em uma ordem específica, criando uma ressonância magnética entre a mente humana e o campo do universo. O decreto revelado dizia assim: Eu sou a manifestação viva da abundância divina. Eu decreto agora a realização completa do meu propósito. Está feito, está consumado. Assim é. Eu manifesto com fé o que já é meu por direito. Os mestres ensinavam que essa fórmula deveria ser pronunciada uma vez ao dia, por 7 dias seguidos, sempre no mesmo horário sagrado, preferencialmente antes de dormir ou logo ao amanhecer. Antes de dizer as palavras, eles orientavam: feche os olhos, respire fundo, visualize sua vida já transformada, sinta gratidão como se já fosse realidade. Somente depois disso, pronuncie o decreto com clareza e firmeza. Napoleon Hill dizia: toda conquista começa com um estado de mente definido. E esse decreto é exatamente isso: a definição de um estado mental carregado de fé e poder. Os 3 avisos dos mestres. Mas, junto com esse conhecimento, os sábios deixaram 3 avisos importantes. Primeiro aviso: não brinque com o poder da palavra. Cada decreto verdadeiro movimenta forças invisíveis. Uma vez liberadas, essas forças não podem ser recolhidas. Decretar é criar. E criar exige responsabilidade. Na Escritura Sagrada, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 36, está escrito: Digo-vos que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Segundo aviso: guarde silêncio. Não compartilhe seus decretos com todos. Não busque aprovação, não explique, não justifique. O segredo precisa de recolhimento para germinar. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus disse: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará. Napoleon Hill chamava isso de proteger a energia criativa. Planos e decretos precisam de silêncio até que floresçam. Terceiro aviso: espere com fé, não com ansiedade. O decreto começa no invisível. O tempo da manifestação sempre será o tempo perfeito. Você planta hoje, mas a colheita vem conforme a frequência da sua fé, a constância da prática e o alinhamento da sua alma. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, está escrito: Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Conclusão: o chamado do Criador. Agora, reflita profundamente. Você está pronto para usar esse poder com verdade? Você está disposto a decretar em silêncio, confiar no invisível e esperar com sabedoria? Se a sua resposta for sim, então saiba que você já não é mais o mesmo. Você entendeu que não precisa implorar, não precisa esperar que algo fora de você mude sua vida. Você tem a palavra. Você tem a autoridade. Napoleon Hill dizia: a mente humana, quando aliada à fé,
É capaz de transformar o invisível em realidade. E a Escritura confirma. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 39, Jesus não pediu ao vento que parasse. Ele disse: acalma-te. Na figueira, ele não suplicou para que secasse. Ele declarou: nunca mais nasça fruto de ti. E assim aconteceu. Quem conhece o próprio poder não pede. Declara: a partir de hoje, todas as noites antes de dormir, entre em silêncio, feche os olhos, respire fundo e pronuncie: eu sou. Eu decreto. Agora. Está feito. Está consumado. Assim é. Eu manifesto. Essa é a linguagem do Espírito. Esse é o som da criação. Esse é o início de uma nova vida. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, escreva nos comentários: eu declaro o meu novo tempo. Esse gesto sela sua decisão diante do universo. Mostra que você está pronto para deixar o passado para trás e viver como criador consciente. E lembre-se, você não nasceu para pedir, você nasceu para governar. Aquele que governa a própria mente, governa também o próprio destino. Que a luz da verdade brilhe sobre você. Que sua palavra seja semente fértil. E que cada decreto seja a assinatura do seu novo mundo. Está feito. Está consumado. Assim é.